Fala galera, meu nome é Gilberto Melo, sou sacerdote de Umbanda e esse é o nosso curso Estudo de Umbanda. Hoje eu tô aqui para falar sobre o orixá Ogum, continuando a nossa série a respeito dos orixás nesse módulo 2. Ogum é um dos mais conhecidos e cultuados orixás do Brasil, né? Eu acredito que mesmo para quem não é umbandista, já tenha ouvido falar de Ogum ou de São Jorge com esse aspecto mais espiritualizado, né? São Jorge é uma divindade muito cultuada aqui no Brasil, é um santo muito amado por todos os brasileiros e a sua associação com Ogum faz com que Ogum seja mais atrelado ali às culturas, principalmente do Rio de Janeiro. Ogum é um dos orixás, né, que nós cultuamos dentro da Umbanda, e ele é o orixá guerreiro. Ele representa o aspecto do guerreiro, do protetor, daquele que vence o mal. Essa figura do guerreiro não é nova. Quando a gente olha para as civilizações do passado, para as divindades do pretérito, a gente sempre encontra esse mesmo arquétipo. Na figura, por exemplo, do Ares grego, do Marte romano. Nós temos, por exemplo, a cultura nórdica, que trabalha muito com aspectos de guerra, com Thor e o próprio Odin também, tem essa associação, as valquírias. Então a gente tem o aspecto do deus guerreiro muito forte. E por que que isso acontece? A guerra, ela é algo negativo. A guerra, aos moldes humanos, né, ela gera muita perda de vida. A gente sabe dos malefícios da guerra. Só que a guerra não se limita somente a esse tipo de conflito, de confronto. Todo confronto, todo atrito é, de certa forma, uma guerra. E o atrito, ele é algo que nos acompanha a todo tempo. Por exemplo, o ar no nosso pulmão gera um atrito. O coração pulsando gera um atrito. Isso é um atrito. Por exemplo, as nossas ideologias políticas que fazem com que o mundo avance, tem que haver diferenças mesmo, tem que haver direita, tem que haver esquerda, né? E aí a interação o atrito entre ambas fazem com que as coisas evoluam, tá? Então, por exemplo, graças ao atrito, né, nós deixamos de ser estruturas unicelulares lá no fundo do oceano há milhões de anos e fomos evoluindo, né? O atrito, a necessidade. Graças, por exemplo, o homem ele saiu da África ali há milhares de anos e o que, que acontece? Ele saiu porque precisava buscar novas terras. Então o atrito, ou seja, a dificuldade, né, tem essa característica de fazer a gente ir para frente. E aí percebam que a gente tem duas características de Ogum: abertura de caminhos, caminhos que vão para frente, ao mesmo tempo que a guerra, porque as duas coisas estão associadas. Não tem como abrir os caminhos sem esse atrito. Ogum é uma energia, como todos os orixás o são. Nós personificamos eles para que o nosso cérebro consiga entender que existe uma divindade na guerra, mas é nessa guerra, na guerra diária. Eu costumo brincar com os meus filhos de santo que Ogum é a energia que faz a gente levantar de manhã para ir trabalhar, mesmo querendo ficar na cama. Ninguém levanta para ir trabalhar de manhã, oba, vamos trabalhar. Não, geralmente, né, a gente levanta naquela guerra conosco mesmo. Ogum está, inclusive, na guerra de ideias, de evolução, por exemplo. Eu acreditava ontem num determinado aspecto. A vida chocou com as minhas crenças e me fez evoluir. Então, Ogum está na evolução das coisas, né? Tanto que Ogum rege as tecnologias. Esse celular ou esse computador que você está utilizando para assistir minha aula, também foi Ogum que trouxe, foi a energia de Ogum que trouxe. Ogum é esse impulso de ir para frente que surge do atrito. Tá? É interessante quando a gente para, né, para analisar esses aspectos. A gente está tão acostumado a ver os orixás como pessoas, através de suas lendas, que a gente acaba não entendendo muito bem o conceito de orixás enquanto energias, enquanto forças da natureza, que é o que eles são. Ogum, na tradição, ele é irmão de Exu e é um dos orixás muito próximos de nós. Exu é o orixá mais próximo da humanidade. E Ogum seria o segundo mais próximo, tá? Ele também tem essa característica muito humana. Ogum rege o trabalho, porque o trabalho é um grande atrito, né? E ele abre caminhos, né? É um grande abridor de caminhos. Gilberto, mas por que que Ogum é um abridor de caminhos e por que todas as estradas são de Ogum? Vamos voltar no tempo?
Antes do homem dominar o planeta Gaia, né, dominar o Aie, na cultura Yorubá, gente, terra é chamado de Aie, tá? Antes do homem dominar o Aie, havia muitas plantas, muitas árvores, não havia caminhos. Ogum, né, é a energia que fez com que a humanidade, através da manipulação do ferro, que é o elemento de Ogum, abrisse caminho. Então toda estrada carrega em si a energia da abertura que um dia foi feita ali. Por isso que Ogum está ali. Exu é o senhor das encruzilhadas, das possibilidades, dos caminhos. Ogum é do caminho, da decisão. Eu estou na encruzilhada, não sei para onde eu vou. Exu está aqui na minha cabeça. Tomei a decisão, esse tomar a decisão é de Ogum. Tanto que os filhos de Ogum são assim. Quadrados, eu sou assim, pronto e vou. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser para sempre assim. Assim são os filhos de Ogum, né? Decididos. A decisão é de Ogum. A espada, né? A espada, uma vez que ela desce, não tem como voltar atrás. E ela, se eu desço ela aqui, é aqui que ela desce. Entende? Então, Ogum é a linha reta, o caminho retilíneo, a estrada de ferro. O ferro é o elemento de Ogum, né? O ferro que ara a terra, que permite que a gente plante, o ferro, né, que protege a gente, né? O ferro que cria a guerra. Então, isso tudo é domínio de Ogum. As cores de Ogum, né, variam entre o vermelho em algumas casas, o azul em outras e até verde no candomblé em algumas casas. Tá? Então não se surpreendam se vocês verem esse leque. No nosso terreiro, por exemplo, a gente utiliza azul e vermelho, tá? Até mais azul. O azul escuro, tá? Esse azul índigo é o azul que nós associamos a Ogum. O vermelho por causa da guerra, do sangue, do impulso, né? Que Ogum é esse impulso. Toda vez, por exemplo, porque o atrito, quando você pressiona uma coisa sobre outra, o que acontece? Uma não desliza com força? Lembra dos carrinhos de pressão? Né? Ogum é essa energia do impulso que vem do atrito, sabe? Você vai pressionando até explodir. Essa explosão é de Ogum. Todas as explosões, seja uma explosão de humor, né? Quando você está brigando, que você explode, seja uma explosão de uma bomba, tudo isso é de Ogum, né? Esse impacto, essa ondulação é de Ogum. Ogum é uma energia também muito associada à proteção. Nós temos rituais dentro da Umbanda de fechamento de corpo feito na energia de Pai Ogum também, né? Porque o guerreiro, ele não só combate, ele também protege, né? O guerreiro, vamos pensar nos orixás que surgem num culto tribal, o guerreiro é quem protegia a tribo, fazia com que as coisas aconteciam. Né? Então Ogum nos protege, Ogum nos guarda, né? Pai Ogum é isso. Ogum é uma energia também que favorece a gente a ser mais pé no chão. Nós temos muitos orixás aéreos, Yansan, Oxanguian, Oxalá, né? Nós temos muitos orixás que são aéreos, e esses orixás são ótimos para a criatividade, para a força. Mas nós temos que ter também os pés no chão, e Ogum nos remonta a isso. Ogum não é de brincadeira, Ogum não para, Ogum não se ilude, Ogum é. Né? Ogum é a força do fazer. Ogum rege as nossas mãos, né? A ação, o trabalho, o movimento, né? A academia que a gente faz, isso tudo é domínio de Ogum. Ogum, ele vem ensinar pra gente que nem só de ilusões, não, Ogum é um homem que não se ilude. Ogum é um homem que não se perde. Por exemplo, nas lendas que nós temos de Ogum, ele nunca para. Ele termina uma batalha aqui e começa outra. Na vida também é assim. Não existe paralisação. O oposto da vida não é a morte, o oposto da vida é a paralisação. Porque mesmo após a morte do corpo físico, nas nossas crenças, o espírito continua vivendo, o corpo também se volta para Nanã, né? Então o que acontece? O oposto da vida não é a morte. A morte é um outro estágio da vida. O oposto da vida é a paralisação. Ogum é vida, Ogum é o sangue que pulsa, Ogum é a energia, é o axé, é a força. Quando Ogum sai da nossa vida, e ele sai não quando eu deixo de fazer um ritual, mas quando eu deixo de burilar essa energia, quando eu deixo de ver o sagrado no movimento, né, porque o movimento é de Ogum, a vida fica apática, nossa prosperidade não flui, a gente não tem energia, não tem vitalidade, não tem força. Ogum é a energia que te põe, que te protege, e não te protege só dos perigos, ela te protege também o seu eu divino. Por exemplo,
Você é um ser divino, eu sou um ser divino. As pessoas que se relacionam conosco são seres divinos. Só que muitas vezes nós apagamos o nosso divino. E quando eu apago o meu divino, o divino do outro se sobrepõe ao meu. Ogum é a força que fica ali quando o Olorum, Deus, exteriorizou. Ogum é a energia que protege o seu eu divino. É aquela pessoa que começa a te humilhar, você fala, epa, aí não. Essa é a energia de Ogum, de se impor, mas não impor contra o outro, porque aí você já está negativando a força de Ogum. É impor sobre si mesmo. Tipo assim, quando alguém distorce o seu divino, quando alguém anula o seu divino, Ogum é ativado. É por isso que muitas pessoas fazem trabalhos, oferendas a Ogum quando estão sendo perseguidas, porque Ogum, ele é aquele que protege o seu divino, né? O arquétipo do guerreiro, a qual Ogum representa, ele tem uma característica que é cuidar da donzela, né? Lembra lá dos contos de cavalaria da Idade Média? Cuidar da donzela, cuidar ali dos desamparados, né? Durante os cavaleiros, né? Eles até tinham um código de honra, de cuidar dos peregrinos, de cuidar das moças e tudo mais. O cavaleiro, o guerreiro, ele tem essa conduta. Até os samurais ali no Oriente também tinham a sua conduta, o seu código de ética. O soldado costuma ter isso. A guerra tem a sua ética, coisas que você não pode fazer. Então Ogum é muito isso também, sabe? Ele, a partir do momento que alguém está infligindo uma lei, o soldado é convocado. Isso vale tanto no plano físico, por exemplo, o exército, e aqui eu vou colocar forças armadas, né? Que Ogum rege todas as forças, Ogum protege os policiais, Ogum protege ali a aeronáutica, a marinha, todos os processos, né, que a gente está mais habituado ali. Então essa é a força de Ogum, sabe? Então quando algo foge do controle numa nação, não é invocado as forças armadas, isso também acontece, né, dentro da espiritualidade. Toda vez que algo é chamado, Ogum é invocado. Os Exus trabalham muito na linhagem de Ogum, tá? Apesar deles manipularem a força de Exu, Ogum tá ali. Porque se Exu é o agente kármico, Ogum é a lei kármica, é a lei universal. Os Exus, eles seriam os cumpridores da lei, mas a lei quem faz é Ogum, né? A lei reta, porque Exu é possibilidades, Ogum é o que é. Então, Ogum é a força que limita as coisas, tá? Que põe ordem às coisas. Gilberto, mas se ele põe ordem e limita, como é que ele também pode ser o que abre caminho? Porque as coisas, por exemplo, se eu vou contra uma lei, automaticamente eu paro. Porque eu tô. Vamos pensar. Eu acho que não foi nada planejado disso aqui, mas foi um insight que a espiritualidade me deu nesse momento, eu tô passando para vocês. Imagina várias colunas. Se eu venho para cá, eu vou bater na coluna acima, mas se eu venho para cá, o meu caminho é aberto. Ogum é isso. Se a vida está empacando, é porque eu estou indo contra alguma lei universal. Agora, se as coisas estão fluindo, é porque aí sim eu estou dentro dessas leis. Consegue entender essa metáfora? Então, o Ogum, ele paralisa o que tem que paralisar, mas impulsiona o que tem que ir. Tá? Isso é Ogum. Os filhos de Ogum rege a terça-feira, tá? Geralmente as entregas para Ogum é a feijoada, né, que eu adoro, dia 23 aí de abril, o dia de São Jorge, que nós associamos aí com Ogum, dentro do sincretismo que vocês já aprenderam, é feijoada ali, é uma feijoada bem bacana com cerveja, cerveja branca, tá? Xangô, cerveja preta. Ogum, cerveja branca, cerveja normal que a gente utiliza, tá? As suas cores, azul, vermelha e em algumas casas verde, porque algumas casas cruzam Ogum com Oxóssis, que a gente vai aprender. Mas isso no candomblé, na Umbanda, normalmente nós cultuamos Ogum e Oxóssis, tá? Porque eles têm umas diferenças ali que a gente vai aprender, tá? Acho que eu falei muito, espero que vocês tenham compreendido. Façam também a leitura da apostila e eu vejo vocês na próxima aula, beleza? Um beijão e tchau, tchau!